Show, meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aqui na nossa terça-feira, dia 14 de fevereiro. Gente do céu, o carnaval nem começou. O povo fala que o ano só começa no carnaval, nós já estamos terminando um workshop sensacional. Essa semana está sendo assim, fechamento de chave de ouro. Nós ainda temos nossa aula secreta. Então assim, sejam bem-vindos todos aqui nessa noite de terça-feira. Nossa aula hoje é sobre fibrose e cicatriz. Então você quer entender qual é a relação da fibrose e cicatriz com a fáscia? Tá? Então se você quer aprender sobre isso, então você está no lugar certo. E hoje a gente já vai para a apresentação dessa aula. Mas antes, meninas, eu vejo o pessoal perguntar: ai, Renan, nossa, como que funciona a certificação? Que não sei o que, como que funciona os módulos? É o seguinte, meninas, quem está aqui nova, quem está chegando, quem é antiga também e quer se interagir com a técnica de forma mais profissional, então a gente tem 3 níveis de certificação. Nós temos o nível 1, que é o nível online. É uma certificação online onde você já se torna habilitada e apta a trabalhar com a técnica. Depois nós temos uma certificação presencial. Você pode escolher fazer ela 2 vezes por ano em São Paulo, em junho e em novembro, ou você pode fazer ela qualquer dia da semana, 5 dias, aqui numa turma VIP de 5 alunos que ficam comigo durante 40 horas, 5 dias na semana, né, de segunda a sexta. Então, meninas, nós temos o 3º nível, que é o nível de pós-graduação. O nível de pós-graduação é o seguinte: é aquele nível que assim, eu te apresento a pós-graduação e falo, você se vira. Eu quero um artigo. Por quê? A gente já aprendeu todos os níveis. Para quem faz a pós-graduação, ela já fez o nível 1, ela já fez o nível 2. Então ela já está num processo de validação do seu diploma frente ao MEC. Tá? Então, para ela validar esse diploma de frente ao MEC, ela tem que mostrar as suas habilidades em interpretar e escrever artigos e estudo de caso. Então, por isso, a minha pós-graduação é o 3º nível e você pode fazer um artigo de estudo de caso para que você consiga atingir o nível de habilitação em pós-graduação em tração cíclica, ou melhor, tratamento das afecções da fáscia na estética. Meninas, boa noite, já falei demais sobre isso, mas vamos ao que importa. Ontem nós aprendemos o que na nossa aula, recapitulando? Nós aprendemos a trabalhar com 0.1 Hz, aprendemos a trabalhar com meio Hz, aprendemos a trabalhar com 1 Hz, tá? Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai trabalhar só com 1 Hz, tá? Só que esse Hz, ele é diferente, ele é pico, ele vem um pico. Então a frequência, ele é um ciclo, mas ele tem um pico de intensidade na hora que você starta o ciclo, porque eu quero uma velocidade mais precisa para você trabalhar em fibrose, tá? É mais ou menos o que a gente faz com a flacidez. Mas a gente vai um pouquinho diferente ainda da flacidez. A flacidez é aquele tranco, né? A fibrose você vai ver que é o alongamento mesmo. Então, hoje a nossa aula de fibrose e cicatriz, nós vamos começar a apresentar alguns artigos para vocês, para a gente se embasar aonde que a relação da fáscia com a tração cíclica. Então eu gosto sempre de mostrar artigos, porque artigos ele dá aquela credibilidade para uma técnica que é nova ainda, né? Então a gente tem que ter bastante artigos que comprovam a sua aplicabilidade. E vamos aqui, a prova social nós temos muita, né? No nosso grupo nós temos mais de 10 mil resultados. Se você tem interesse em saber qual o resultado que essa técnica traz, você já tem o nosso grupo de Telegram lá, que ele traz mais de 10 mil resultados, tá? Vamos aqui. Opa, meninas. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir uns artigos aqui. Deixei já separado. Eu vou abrir todos. Estou abrindo os artigos, tá, meninas? E aí a gente vai para a nossa aula. Porque a gente precisa entender o que o pessoal está falando sobre a tração cíclica aplicada à fibrose e cicatriz. Tá? Ontem nós vimos que a gente é possível. Então a gente vai mudar a nossa visão, né? Ontem a gente estava naquela visão. O paciente chegou recém-operado. Então eu fiz o tratamento nele. A gente levou o tratamento até após 21 dias.
ali e fazendo 10 sessões e entregando um resultado perfeito para o paciente. Agora a gente está falando de um paciente que vai chegar aqui após 45, 60 dias, 6 meses de tratamento. E Renan, o que importa se ele chegar aqui com 1 dia, 2 dias, 3 dias, 20 dias, 50 dias? Se ele chega entre os 15 primeiros dias, antes do 21º dia, eu consigo ainda inibir a ação de fibronectina, eu consigo fazer um tratamento bem mais eficiente no meu paciente. Só que agora, esse paciente chegou e já faz 60, 90, 120, 300 dias de pós-operatório. E esse pós-operatório agora, esse paciente está fibrosado. Então, ó, olha o que ele está falando aqui. Ó, manipulação genética específica de fibroblastos da proteína quinase ativada por mitogênio P38 em vivo revela seu papel regulador na central da fibrose. Aqui, ó, nós já temos um outro artigo falando: o fibroblasto do sistema nervoso central forma uma única cicatriz fibrótica em resposta à infiltração de células imunes. O que nós aprendemos ontem? Que o processo inflamatório ele causa a infiltração de células imunes, macrófagos, no interior das células, ali dentro do citoesqueleto, dentro do citoplasma. Tá? Então a gente começa a ter infiltração de células imunes, né? E isso forma uma única cicatriz fibrótica dentro do nosso corpo. Tá? Vias de mecanosinalização em cicatrizes cutâneas. O alongamento cíclico de fibroblastos derivados da pele diminui a produção de fator de crescimento de tecido conjuntivo. O que é tecido conjuntivo? Né? A faixa morta. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que uma região de muito aqueloide, que tem uma hiperestimulação do crescimento de células de tecido conjuntivo, a gente está falando de uma cicatriz hipertrófica. Tá? Então, o alongamento celular cíclico de fibroblastos derivados da pele diminui a produção do fator de crescimento do tecido conjuntivo, ou seja, aqui a gente está falando já ainda de inibir a formação da cicatriz. Depois, o papel do estiramento da pele na permeabilidade vascular em modelos murinos e de cultura celular. Vamos tentar entender aqui o que eles estão falando desse artigo aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada artigo aqui, um pouquinho mais de cada artigo. Então, vias de mecanosinalização, né? Então a gente vai falar de TGF-beta1, beta-catenina, interleucinas. Então fazem tudo parte do processo de despolimerização do tecido conjuntivo ou da fáscia polimerizada, né? Então, meninas, vamos falar aqui que a cicatriz retardada de feridas cutâneas pode ser causada pela instabilidade da ferida, enquanto massagem e exercício apropriados previnem a esclerose e a contratura cicatricial. No entanto, um mecanismo pelo qual a cicatrização de feridas está relacionada ao estresse mecânico não foi totalmente elucidado. O presente estudo teve como objetivo identificar o alongamento mecânico de fibroblastos reduz a produção de matriz extracelular, transferindo fibroblastos da pele para câmaras de silicone elástica revestida com colágeno. Cultivamos em um aparelho de alongamento e usamos RTC para examinar os efeitos do alongamento mecânico nos níveis de expressão de 17 genes relacionados à produção da matriz extracelular, secreção de fator de crescimento, e descobrimos que o fator de crescimento do tecido conjuntivo foi regulado negativamente após 24 horas ao alongamento celular. Especificamente, os níveis de RNA mensageiro e proteína CTGF foram 50% a 48% dos níveis de controle, respectivamente, achados e sugerem que o alongamento cíclico dos fibroblastos contribuem para a produção de antifibróticos ao reduzir a produção de CTGF. Então, o que a gente está falando aqui? Deixa eu ver se eu consigo acessar o artigo inteiro aqui para a gente. Artigo completo. Então, ele fala sobre as fases tardias da fibrose.
e vem explicando aqui do materiais e métodos, como que ele fez a cultura de fibroblastos, como que ele fez a extração de RNA. E aí ele mostra aqui todas as análises estatísticas e os resultados que ele teve. E aí o que ele sugere? A gente vai lá para o resultado, vai lá para a conclusão dele. Descobrimos que o alongamento cíclico dos fibroblastos suprime a síntese de fator de crescimento de tecido conjuntivo. Usamos fibroblastos derivados de pele normal em vez de pele ferida ou tecido cicatricial. Pós considerarmos que os fibroblastos em feridas de tecido cicatricial teriam surgido da pele normal circundante em vivo. Uma limitação do nosso estudo é o uso de um modelo de cultura simples de alongamento celular, enquanto o processo de cicatrização de feridas na pele é muito mais complicado, envolvendo vários estágios e dependendo de interações com muitos tipos de células, análise adicionais de vias de transdução e sinalização do alongamento celular e regulação da secreção de fator de crescimento de tecido conjuntivo são necessárias para entender melhor o processo de cicatrização de feridas. Então, meninas, a gente tem aqui, ele fala nesse artigo, ele fala de pressão de alongamento cíclico. Vou mostrar para vocês aqui onde que ele fala aqui. Ó, selecionamos o alongamento axial, ó. Olha o que ele está falando, ó. 0,116 Hz, porque consideramos que mais adequado para situações clínicas. Além disso, células desprenderam parcialmente das membranas da câmara com 30% de alongamento em 16 Hz, enquanto 10% de alongamento em 16 Hz não causaram alterações significativas no nível de expressão dos 17 genes. Então, assim, eu preciso ter um alongamento máximo, que ele está falando aqui é um alongamento de 30%. Eu já falo sempre de alongamento máximo, é o que a pele esticar. Tá? Tem muitas vezes você não vai conseguir alongar 30%, mas você vai estar realizando o alongamento máximo e buscando aumentar a mobilidade para que você chegue a 30% de alongamento. Então, aqui mais uma vez a gente está falando em hertz, em frequência, tá? Aqui, ó, mais uma vez, 16 Hz. Então ele fala de 0,16 Hz, tá? Para a gente fazer alterações. Então é sempre a gente fazendo o mais lento possível o alongamento, né? Para iniciar, para a gente bloquear a formação desses genes. Mas depois que já está formado o processo de fibrose, nós vamos trabalhar com Hz. Aqui, deixa eu ver se aqui ele fala o Hertz que eles trabalharam. Aqui ele não fala a frequência. Ó. 1 Hertz, tá vendo? Ó? Estudo em vivo de alongamento da pele. Aqui ele já está falando de 1 Hertz. Deixando sem alongamento por 45 minutos, deixando sem alongamento por 44 minutos. É injetado por vias de 0,1 de cloridrato, histamina, tá? Deixa eu ver aqui, ele fala de Hertz aqui. Depois aqui ele fala de 1 Hertz também, 20% de estiramento. Um Hertz, ó. 1 Hertz. 1 Hertz por 45 minutos no lugar, ó. 1 Hz por 5 minutos. Acho que ele deixou um vídeo aqui. Olha que legal. O esquema de alongamento dele do tecido que ele estava apresentando. Como é que eu faço para rodar esse vídeo? Ó, ver vídeo 1. Ó. Vídeo 1. Aqui, ó. Vídeo 1. Ó, olha lá o alongamento, ó. 0,16 Hz.
Tá vendo? Enquanto eles estão pensando numa máquina, vocês estão aprendendo a fazer com a mão. Então, para isso, meninas, vocês estão tendo hoje um conhecimento de engenharia de tecido bastante avançado, eu digo hoje, para a medicina, porque a medicina ela ainda está bem arcaica na área de medicamentos ainda. Quanto? Certo. Então, ó, nós falamos de 1 Hz, nós mostramos um videozinho aqui das máquinas que tracionam, vamos ver esse vídeo aqui. Olha lá o alongamento dele, ó. Equibiaxial, em todas as direções. E aqui ele vai mostrar uma imagem pra gente do colágeno, da estrutura que acontece dentro das nossas células, ó. Aí que a gente está falando de face, né, meninas? Aqui é alongamento da face. Mostra algumas imagens em vivo durante a estimulação do estiramento cíclico, ó. Olha aqui, ó. Olha a face aí mais uma vez. Uma imagem de fluorescência dela. Uma área de aderência, né? Mostra já íons de cálcio, né? Pontuações de fibrose de íons de cálcio. Aí a gente já sabe que é uma fibrose mais avançada. Se isso aqui tivesse no órgão, a gente já poderia falar que já seria um problema de calcificação da fáscia, né? Já passou da polimerização. Depois ele mostra reações de histamina ali, onde que é os pontos de cálcio. Mostrando aqui de novo para vocês uma análise tridimensional do estiramento com a estimulação. Ó, ó, aplica o estiramento. Ó, começa a ficar. Então, meninas, é assim, trabalhar com a face, aí quando você vai entendendo que tudo é fácil, você começa a enxergar ela onde o pessoal está falando que é tecido conjuntivo, onde o pessoal está falando de outro tecido, você consegue identificar ela, tá? É isso aqui, meninas. Esse é um dos artigos que a gente já matou. A gente já falou de 16, 0.6 Hz, né? Eu falei de 0.1 ontem, ou 0.16, porque isso no manual ele fica um pouco subjetivo a aplicação. Teria mesmo que ter um cronômetro bonitinho, tudo certinho para a gente trabalhar, tá? Ó, então a fibrose ele fala, explica do processo de fibrose, que é um comum de inflamação em muitos tecidos periféricos, pode impedir a regeneração e o reparo tecidual. Aqui identificamos cicatrizes fibróticas persistentes no sistema nervoso central após infiltração de células imunes no modelo experimental de camundongos. Isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Esses dois artigos eles estão travando, viu? Mas esse artigo ele fala de expressão de beta-TGF, TGF-beta 1, fator de crescimento. Esse artigo aqui ele mostra mais a parte de formação de fibrose.
E não tá clicando, tá, meninas? Mas vamos pro que importa. Tá, vamos pra nossa aula. Vou parar de compartilhar a tela já com vocês, senão a gente fica enrolando muito aqui. A gente tá mostrando um artigo aqui, ó. Principalmente esse artigo aqui, ó. Que é o que a gente tava lendo, vendo frequência. A gente tá falando, tem um artigo que é da Nature, será que é esse? Qual o artigo que é o da Nature? É esse aqui, ó. Meninas, ó, o artigo é 2022, tá? Aquele artigo que a gente viu aqui das frequências, tudo de 1 Hz, que a gente assistiu os vídeos. O cara mostrou, é 2022. Para, menino, para. Pode parar agora. Agora pode parar mesmo, para. Bug, desliga esse microfone, vai. Puta que pariu, porque... Sério mesmo, não, põe a mão na câmera, velho. Depois que a gente viu que o artigo é 2022 e é da Nature, ah não, galera. Aqui, ó, Nature Science, ó, outro artigo da Nature. Para, menina, essa técnica tem comprovação na Nature. Para, meninas. Quem que vai poder ter com nós? Ninguém pode com nós mais. Acabou. Meninas, é isso aí, é verdade, meninas. Imagina a gente estar aqui numa técnica, conversando de uma técnica que a gente pode trazer infinitas possibilidades de artigo científico comprovando a funcionalidade da técnica, o resultado da técnica, a cientificidade de uma técnica. Eu sou da área, sou do mercado também, né? Sou formado também em fisioterapia, eu conheço o mercado, todo o mercado de fáscia desde 2012 como empresa, né? E desde 2009 como expert estudioso. Então eu vou falar para vocês uma coisa, meninas. Eu nunca vi na minha vida uma técnica que a pessoa consiga ter tanto embasamento científico igual eu tenho. Eu sempre brinco que parece que as pessoas do mundo inteiro estavam pesquisando para mim poder desenvolver minha técnica. E pior não, melhor para vocês, né? Nós somos uma técnica, meninas, genuinamente brasileira. Nós somos brasileiros, a gente não tem nada de fora, não. A técnica é nossa, tá? É isso, nós somos genuinamente brasileiros. Não tem essa não, filho, não tem par pra nós não. Não tem páreo não, pode ligar pra NASA lá. Na verdade a NASA já veio e eu recusei o trabalho deles. Na verdade, se vocês não sabem, eu já trabalhei pra NASA. E recentemente também eles me procuraram para me fazer um trabalho para eles de patente. E eu tava nessa jornada com vocês. Eu não recusei, porque eu não desperdiço a oportunidade. Mas eu tô dando uma enroladinha neles. Só para me fazer participar com vocês aqui, estar com vocês nesse workshop, me dedicando para vocês. Mas acabando o workshop, vou tirar umas fériasinhas e vou fazer o serviço da NASA. Sabe o que é o serviço da NASA, meninas? Imagina um submarino pegar 300 km por hora. E sabe o que ele vai falar, meninas? Na patente deles, eles falam na patente dele de vórtices recirculatórios. Sabe o que é vórtice recirculatório? Lembra o que é o cruzamento do campo elétrico, o campo magnético, na nossa geometria sagrada. E isso gera vórtices recirculares que movimentam o seu fluido dentro do seu corpo. Os caras estão aplicando o sistema de vórtices recirculares aplicado a uma geometria, ou seja, aplicando o sistema de cruzamento com campo elétrico, com campo magnético, para gerar vórtices recirculares. Esses vórtices recirculares na água geram um turbilhonamento na água girando que suga a proa do submarino. Olha que legal, vórtices recirculatórios. Enquanto quando eu li a patente, falei, tá tranquilo, vórtice recirculatório é comigo mesmo. Então, meninas, a gente está falando de fibrose e cicatrizes. Quando a gente está falando de fibrose e cicatrizes, nós estamos falando que isso aqui está após 21 dias. E o que ele falou lá? Ele falou que após 21 dias, ele utiliza aqui 1 Hz durante 45 minutos de estiramento. Então você imagina quantos estiramentos ele realiza aqui durante 1 minuto e 1 Hz. Né? Se você for falar aqui 60 vezes, aqui vezes 60, nós estamos falando aqui 6... 0... 30... 2.700 trações
ele realiza em uma linha de tensionamento para ele realizar o tratamento ali. Só que isso torna quase impossível da nossa terapêutica. Mas ele está falando de reduzir numa sessão só, né? Então ele falou que isso aqui reduzir numa sessão só. Nós não estamos falando de reduzir numa sessão só. Nós vamos fazer um trabalho contínuo no nosso paciente de algumas sessões para a gente entregar o resultado. Então o paciente chegou após 21 dias e esse paciente já tem os quadros de fibrose ou colágeno tipo 3. Tá? Então, quando a gente tem algo já com colágeno tipo 3, o que eu tenho que lembrar quando eu estou falando de colágeno tipo 3 na minha polimerase, na minha fáscia, né? Eu tenho que lembrar, meninas, de todas as escalas de dimensões. Aí, para onde eu vou quando eu estou falando de colágeno tipo 3? Tipo 3, eu estou falando de polimerizado. O que é um colágeno polimerizado? Se a gente olha na cadeia carbônica dele, o que eu estou vendo? Aqui eu estou vendo um colágeno fluídico. Só essa molécula aqui, um colágeno tipo 1. Ele é uma molécula só. E aí eu tenho aqui HOH. Certo? Então o que aconteceu? Quando há o processo de polimerização traumática por uma ação de fibronectina, acontece igual uma superbonder. O que a superbonder faz? A superbonder é um tanto de mero. Quando elas se conectam um com o outro, é um polimero. Polimero. Isso aqui é um mero, né, que nós aprendemos na nossa aula básica. Outro mero e outro mero. E aqui, meninas, nós temos uma cadeia carbônica, que é as nossas pontes de hidrogênio para a formação de todas as células dentro do nosso corpo, toda a matéria dentro do nosso corpo é formada por pontes de hidrogênio. Só que essa ponte de hidrogênio ela é um mero. A partir do momento que eu faço uma conexão em ligação covalente de uma estrutura de carbono com outra estrutura de carbono, eu perco um OH e um H, ou seja, H2O. Eu estou falando que a face é um polímero de condensação. O que é um polímero de condensação? Condensação é quando você perde água. Aí ele se torna polimerizado. Tá? Ele se torna rígido. Então ele sai de estado fluídico para sólido, de modo de condensação, perde água. Então está aqui, ele perde água, tá? Então ele vai perdendo água nessas ligações covalentes, enquanto ele sofre as ligações covalentes, e nós temos uma fáscia polimerizada com colágeno tipo 3, devido à condensação da estrutura das pontes de hidrogênio do colágeno. Então nós olhamos aqui agora a fáscia na menor estrutura que a gente poderia utilizar. Se a gente olhasse um pouquinho menor que isso, nós estamos olhando o quê? Em energia. Tá? E nós não vamos falar de energia aqui hoje ainda, porque nós ainda temos uma jornada pela frente holística. Nós ainda vamos falar de emoções, nós ainda vamos falar de corpo tridimensional. Nós vamos explicar como você trata o corpo tridimensional do paciente. Você trata a pele, você trata a alma e você trata as emoções do seu paciente, utilizando apenas uma técnica. Então, meninas, a gente está aqui ainda na matéria. E a matéria, a gente está falando que essa matéria é um polímero. Tá? E é um polímero de condensação e ele está condensado. Quando a gente olha um pouquinho maior, na escala maior, o que a gente está vendo onde a gente tem um ponto de fibrose? Aquele colágeno bonitinho que a gente aprendeu, que era o colágeno tipo 1, todo ondulado, né, onde a elastina faz um cruzamento em Z com essa estrutura, mantendo os crisp-formers, e ainda ela é em tríplice hélice. Agora a gente está falando que essa fáscia ela não é fluídica, aqui é uma cadeia fluídica. Agora a gente está falando que é uma fáscia fibrosada em tríplice hélice desorganizada. Então, cada ponto de fibrose, ele perde toda aquela característica ali de ondulação e, consequentemente, a elastina
dá o tchau, tá? Não tem elastina aqui, a gente só tem uma estrutura de fibra de colágeno. Só que essa estrutura ela está polimerizada, então aquela característica tubular que ela tinha em tríplice hélice para transporte de fluido não acontece. Então, essa região de fibrose normalmente é uma região dolorosa. Por quê? Porque tem interrupções do fluxo, uma dor e interrupção do fluxo. Quando a gente tem um tanto de célula, uma estrutura celular, que é um caso de uma fibra de colágeno em processo de polimerização, nós estamos vendo que essas células dentro do citoesqueleto estão todas calcificadas, estão todas rígidas, e aí não acontece a movimentação de fluido dentro delas, tá? Então os fluidos eles não se transportam dentro dos microtúbulos, dentro do citoesqueleto celular, dentro da célula. Então nós estamos falando que isso aqui é um problema. Quando a gente tem um problema de fibrose, a gente tem um problema celular lá dentro da célula também, aqui no citoesqueleto, eu tenho pontos também de polimerização. E aí eu tenho interrupção de fluxo celular. Então minha célula é uma célula doente. Só que uma célula doente para mim é legal, porque toda célula transformada, ela responde de forma aberrante ao estiramento cíclico. Então o que eu respondo? É que responder a forma aberrante ao estiramento cíclico, eu faço a apoptose celular. Tá? Eu mato a célula. E ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma célula saudável do lado. O mesmo estiramento cíclico que está fazendo a resposta aberrante para essa célula fibrótica sofrer o processo de apoptose, nós estamos falando que aqui eu estou fazendo a estimulação de mitose celular de células saudáveis. Ou seja, enquanto eu mato célula, eu estimulo células saudáveis a se regenerar o tecido. Tá? Vamos embora, modelo. Vem cá, modelo. Então, meninas, aqui na lateral também, ó, é assim, dois lugares de muita região de fibrose que a gente tem no paciente de pós lipoaspiração, tá? Nós temos essa região aqui lateral aqui, ó, com muita fibrose, tá? Aqueles cordões que se formam, principalmente eles tentam reforçar aqui a linha semilunar, então eles fazem bastante agressão aqui na linha semilunar, faz agressão aqui próximo ao estômago. Então, áreas comuns da gente trabalhar com atração cíclica, né, para remoção de fibroses, vai ser essas áreas aqui, a lateral, essa região toda de abdômen aqui, essa região do estômago. Então, normalmente eu tenho um cordão de fibrose aqui para ele formar. Ele reforça a linha alba, então, normalmente eu tenho cordão na linha alba, eu tenho cordões aqui na lateral, aqui, ó. Então, esses cordões de fibrose a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Eu vou desenhar aqui para a gente fazer o que a gente precisa fazer, tá? Então, meninas, ó, as linhas semilunares, predominância aqui de cordões fibróticos aqui, cordões fibróticos aqui nessa região inferior de umbigo, aqui na lateral, ó, principalmente onde que ele vem passar na cânula, né? Um ponto aqui, aí depois ele entra aqui por dentro do umbigo, faz a lipoaspiração de cima, vem aqui na lateral aqui, ó. Então essa lateral toda também a gente vai ter esse problema com os cordões de fibrose. Então os cordões de fibrose, eu vou olhar para eles de uma forma, tá? Na minha terapêutica. E agora também eu tenho o que? Os nódulos de fibrose, os pontos de fibrose, infinitos pontos de fibrose em toda essa região aqui, ó, que ele que exacerba com o estiramento da pele. Então, para você identificar, quanto mais a região de aderência que você tem, você vai dar uma esticadinha na pele assim, ó. Isso vai ser a sua avaliação. Você vai colocar o paciente deitado, ó, e vai esticar a pele. E aí você vai ver esses furos aqui, essas covas se formando cada vez mais profundas, mostrando as aderências geradas aqui pela cânula. E também nós vamos fazer também uma cicatriz tardia aqui. Meninas, é o seguinte, a literatura toda estuda aí sobre o alongamento cíclico. Eu também estudo sobre o alongamento cíclico. Existe uma frequência de estiramento cíclico que é 30 Hz.
Essa frequência é a frequência do TeraBlaster, tá? Só que ela, você vai utilizar ela mais para flacidez. Na fibrose, você vai utilizar ela depois, porque a fibrose, no início, ela ainda não tem mobilidade. Então, mais o TeraBlaster depois, para você dar o acabamento, ele é super importante. Tá? Então, no primeiro momento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos inibir a fibronectina, que está aqui. Nós vamos trabalhar com vias de inibição do crescimento, fator de crescimento do tecido conjuntivo. Vamos trabalhar na despolimerização do tecido. Então, nós vamos fazer vários trabalhos aqui antes de entrar, por exemplo, com o TeraBlaster. Tá? Então, o trabalho aqui num pós-operatório tardio de aderência é Tera e Myoblaster. É tração cíclica da mesma forma, só que o 30 Hz eu vou utilizar só depois que eu tiver rompido com grande parte de mobilidade e meu tecido já tiver alcançado 16 milímetros de mobilidade. A paciente hoje aqui ela tem 16 milímetros de mobilidade, ela não é uma pós-lipoaspiração. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simular nela aqui o tratamento de pós-operatório, também tardio, após a tração cíclica. Então a gente vai fazer aqui quantas sessões eu vou fazer aqui, ó. Fibrose, ele é tão gratificante fazer fibrose com a tração cíclica, que é um dos cargos-chefe que a maioria das minhas alunas queridas gosta. As alunas mesmo que trabalham com fibrose falam, putz, Renan, eu amo trabalhar com fibrose, que é a coisa mais fácil que tem, porque eu consigo trabalhar em poucas sessões e ter grandes resultados. Como assim ter grandes resultados? Uma, duas sessões, eu já consigo eliminar grande parte dessas covas formadas pelas aderências. Já consigo, por exemplo, já ver a mobilidade nos cordões de fibrose. Então, se fosse sem cordão de fibrose, duas sessões, show. Com cordão de fibrose, nós estamos falando de 4 ou 5 sessões, porque eu vou ter que trabalhar pontualmente em cada cordão de fibrose. Tá? Então, vocês vão ver eu fazer um tratamento geral para as aderências em covas primeiro, e depois eu vou fazer um tratamento específico para os cordões de fibrose, porque são tratamentos diferentes. Muda a frequência? Não, não muda a frequência, mas a gente vai trabalhar sempre com 1 Hz no início do tratamento. O que vai mudar é o deslocamento cíclico, é o alongamento uniaxial, é onde eu vou tracionar essa pele uniaxialmente. Tá? Uniaxialmente é apenas em uma direção. Pega para mim, Hugo, o meu balme. Primeira coisa. Não, eu hoje não passei meu balme na mão, passar na mão também. Ah, hoje eu não passei depois do banho. É bom demais. Ah, eu amo, menino. Eu vou falar pra você a verdade, eu passo meu balme na minha mão. Tanto que é bom depois do banho. Nossa, é o melhor creme de mão que tem. Aí, ó. A outra tá aqui falando, tá tratando uma queimadura com o meu balme. E não usou hoje, as peles soltou tudo. Mas ela tá tratando, nossa, você lembra daquela aderência dela, daquela queimadura dela na primeira semana? Podia mostrar pra eles na sexta-feira como tá ficando, você tá fazendo tração cíclica. Tá bom, tá bonita já? Tá, depois a gente mostra pras meninas no final da aula. Pra elas terem noção do que tá acontecendo com o seu tratamento. Então, meninas, já vamos passar aqui. É que eu não tenho aquela preocupação de esparramar o meu balmo igual ontem, naquela leveza. Aqui já vou fazendo a tração no paciente. E esparramando o meu balme. Resultado que uma, duas sessões, meninas, vocês vão ver quanto é gratificante você trabalhar com a tração cíclica numa fibrose, numa aderência de fibrose, tá? Então a gente passa o meu balme, toda a região que a gente vai trabalhar. Então mais uma vez, meninas, ó, vou fazer o estiramento, ó. Olha aqui, ó. Então, ó, eu vou trabalhar no estiramento, ó. 1 Hz, né? Então, ó. Vou descendo em todo o trajeto, tudo com 1 Hz. Ó.
fazendo 36 aqui, eu já estou fazendo 36. Você viu lá que os caras ficam aqui, ó, em um ponto, ó. Para ele soltar esse ponto, ele fica 45 minutos aqui, ó, só em um ponto fazendo a tração, ó. No artigo falava. E aí você inibe 100%. É que a gente não vai conseguir ficar 40 minutos parado numa linha de tensionamento, senão, né, quantas horas vai demorar essa sessão? Tá? Então a gente vai fazer no mínimo aqui é 36 vezes por linha de tensionamento. Então cada linha, desde a hora que eu peguei aqui, ó, e vim fazendo aqui, é 36 vezes por linha de tensionamento a 1 Hz, ó. 1 Hz, lembra que a gente aprendeu ontem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 segundo cada ciclo completo. Então, 1 segundo ele tem que vir, voltar e tracionar de novo. É 1 segundo. Vir, voltar e tracionar de novo. Vir, voltar e tracionar de novo. Vir, voltar e tracionar de novo. Tá? Então esse é 1 Hz. Tá? E você vai fazer isso em todo o trajeto aqui da sua paciente. Quanto mais tração vocês fizerem nesse momento, melhor vai ser o resultado. Então é o seguinte, eu estou falando 18 a 36, estou falando 36 é o mínimo. Se você quiser ficar fazendo 100 em cada linha, o seu resultado vai ser melhor. Então tudo vai depender do seu nível de profissionalismo e do seu nível de alcance de resultado que você quer. Só depende de você e depende do seu tempo e da sua dedicação para você não ficar perdendo tempo, né, conversando com o paciente e deixando de tracionar. Tá? Então assim, é uma conexão que você tem que fazer com o paciente. E apenas realizar trações. Você vai fazer em todo o trajeto do abdômen, onde você vai tratar. Na lateral aqui é muito importante vocês fazerem também, ó. Vai descendo a lateral até a crista ilíaca, ó. Região posterior, mesma coisa, tá, menina? Sempre para cima, ó. Sempre trabalhando com hertz, chegando até a axila. Show, meninas. Eu trabalhei em todo o abdômen. Agora eu vou trabalhar especificamente nas linhas e nos cordões de fibrose. E agora a minha tração não muda a frequência, muda apenas a minha direção. Se eu tenho uma linha de tensionamento, uma linha de fibrose nesse sentido aqui, ó, eu vou tracionar. Primeiro eu vou tracionar alongando ela para um lado, para o outro. Depois eu vou tracionar para cima e para baixo, tá? Meus cordões de fibrose, então, eu tenho que passar em todo o trajeto dele. Então, se está aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, até 36 vezes no mínimo em cada linha de tensionamento, ó. Enquanto isso, eu estou liberando mais ainda essas aderências que estão aqui pontuais, tá? Então, você vai fazer agora no cordão de fibrose, ó. Vai fazer isso aqui nos cordões de fibrose. A gente vai falar um pouquinho de cicatriz de cesárea, que a gente não falou tão bem na nossa aula de diástase, mas é um influenciador tanto para diástase, como para gordura localizada, como para qualquer outra técnica, a questão da cicatriz de cesárea. Então a gente vai falar um pouquinho da cicatriz de cesárea hoje ainda, tá? Como que a gente libera, como que a gente descola, porque ali a gente praticamente é a sutura de 16 camadas faciais. Então você tem 16 camadas unidas ali formando uma aderência. Então você precisa separar essas camadas. E para isso a gente precisa utilizar umas outras ferramentas, por exemplo o Crochetex, para a gente fazer esse tratamento das aderências. Não, esse não. Esse não precisa. Porque esse aqui não está grudado no músculo, entendeu? A Lívia perguntou se eu uso o Crochetex nas linhas de aderência também, nos cordões de fibrose. Normalmente eu não uso, porque normalmente ele não está colado no músculo. Mas se ele estiver colado no músculo, eu tiver a sensibilidade que ele está colado no músculo, eu vou ter que usar o Crochetex aqui também. Tá? Mas enfim, o que eu quero falar para vocês hoje? Cordão de fibrose. 36 trações em todo o trajeto de cada cordão. Ó. Vai fazer para um lado, vai fazer para o outro. Ó, cada trajeto vocês vão fazer 36 trações, ó. Fez isso aqui. Agora você vai tracionar para cima. Então você traciona toda a cordão de fibrose, partindo lá do início dele, tracionando. Mínimo 36, vem aqui, traciona.
traciona. Aqui, como você tem um gradil costal, você pode machucar o paciente. O que você faz aqui, ó? Usa o guidão novamente, ó. Ó. Traciona aqui com o guidão, ó, porque eu tenho que tracionar para cima. E aqui, ó, eu vou tracionar para baixo. Começa aqui também, ó, na parte inferior. Vou mudar a mão aqui para vocês verem melhor, ó. Começa aqui, ó, e vou tracionando em todo o trajeto desse cordão de fibrose. Tá? E eu vou repetir esse procedimento em todos os cordões. Chegou aqui, traciono para cá, traciono para cá, traciono para cá, traciono para lá, traciono para lá, traciono para lá. Tá? Ou quer catar a imagem aqui ou não? O tá trocando de lente ali, eu vou esperar para ele fazer os vídeos do e-book, tá, meninas? Enquanto isso, até a metade. O professor fala, caso de fibrose pontual, por causa da lipoaspiração, está aparecendo um ovo no meio, em cima do umbigo. Fica tranquilo, é só você fazer a tração aqui do jeito que a gente falou, não tem problema. Se você quiser fazer algo melhor nesse ovo, você faz 360. Então o que acontece? Você vai fazendo 360 ao redor desse ovo, tá? Então o que eu quero que você pegue aqui é o seguinte, cada linha você então vai fazer aqui, ó, no mínimo 36 vezes, esticando a linha para lá, tá? Esticando a linha para cá, 36 vezes também, o cordão de fibrose. Na metade dessa aqui eu vou tracionar para cima, tá? Aqui, e na metade aqui eu vou tracionar para baixo, ó. Tá? Aqui eu vou fazendo do mesmo jeito, vou catar essa imagem, faço a trações toda para um lado, depois eu faço a tração para o outro lado, tá? No mínimo 36 vezes em cada linha de tensionamento causada pela ferramenta, tá? Posso utilizar o soco aqui, uma ferramenta um pouquinho maior, para tracionar mais rápido, ó. Posso, ó. Eu pego mais área, então posso usar o soco aqui sim, ó. Tá? Então posso usar o soco aqui sim, senhora. Vai facilitando. Mais áreas ó, toda a área de fibrose. Vou tracionando a linha de um lado e para o outro, traciona para cima até a metade, traciona para baixo até a outra metade. Tá? Então, esse vai ser o tratamento para os nossos cordões de fibrose. Fizemos toda. Então, o que a gente fez aqui na nossa trabalho de fibrose? Nós trabalhamos de forma geral em todas as aderências pontuais em formas de covas causadas pela lipoaspiração. Depois nós trabalhamos separadamente em cada cordão de fibrose e agora nós vamos trabalhar nas aderências, tá? Normalmente uma aderência de cesárea ela é a mais complexa para a gente tratar quando a gente fala de cicatriz. Para aderência de fibrose não muda muito, né? Toda fibrose eu vou trabalhar a tração de 1 Hz, sempre tracionando para cima e tracionando para baixo a linha da cicatriz. Só que eu quero falar para vocês que quando a gente está falando de cicatriz de cesárea, você tem? É aderida? Não. Não, a dela não é aderida, tá? Tem uma aderênciazinha aqui, mas vamos simular aqui em cima mesmo. Vamos simular em cima aqui, ó. Tá? Vamos simular em cima que essa cicatriz seja uma cicatriz de cesárea e ela está interconectando 16 camadas faciais da musculatura larga do abdômen, da musculatura de reto, da musculatura de piramidal e aí mais as viscerais que estão presas aqui junto, né? E aí a gente precisa soltar essas camadas faciais. Normalmente eu preciso soltar a camada hipodérmica da miofáscia, porque ela fica tudo grudada. Então, para isso, eu vou ter que fazer um processo de tração diferente. Para mim, eu já faço a tração para cima e para baixo na linha de aderência, ganho mobilidade nessa linha de aderência. Depois eu faço o seguinte, eu pego uma outra ferramenta para me descolar essa pele, essa hipodérmica da minha miofáscia, tá? Das minhas camadas miofaciais. Então, para isso, eu utilizo uma ferramenta que é o gancho da crochetagem. E aí, o que eu faço? Eu vou fazer trações pontuais também aqui, ó. Então, para cá, eu vou enfiar em cima da linha de ferramenta. Vou girar a ferramenta para baixo, assim, ó. E aí, aqui eu vou fazer a tração, ó. Ó, e a tração aqui é 1 Hz, ó. Tá? Vem aqui, de novo, muda a ferramenta.
E vou fazendo em todo o trajeto, na parte de cima da linha, ó. Fazendo todo o trajeto na parte de cima da linha, sempre dando essa girada na ferramenta, ó. Eu coloco a ferramenta, giro a ferramenta e traciono. Essa tração, ela é horizontal para fora, entendeu? Ó, vou trabalhar nessa aderência, na liberação dessa aderência aqui, na linha de cima da cicatriz, e agora eu vou trabalhar na linha de baixo da cicatriz. Então, para isso, eu vou utilizar, vou mudar a minha mão aqui, ó, e vou de novo, ó. Levanta a pedra da paciente, ó, e traciona, realiza a tração na linha inferior da linha de aderência. Vou tracionando, ó, em todo o trajeto da linha de aderência. Vocês vão ver que vai dificultando o trabalho de vocês, tá? Quando vocês pegam uma cicatriz bem aderida mesmo, tá? Isso aqui vocês vão eliminar a celulite, vão eliminar muita coisa, porque a celulite ela é algo que aparece pós-parto. E as pessoas não sabem por quê. Mas ali você faz a ruptura muitas vezes do ducto torácico direito, do tronco lombar direito, tronco lombar esquerdo, que são toda a coleta dos nossos gânglios linfáticos que vem aqui da minha inguinal, tá, meninas? Então, para a gente recapitular, eu faço a tração na minha linha de aderência para cima, né? Faço 36 trações em cada linha de aderência, cada linha de tensionamento, para cima, faço para baixo. Faço para baixo e depois eu venho com o crochetex aqui, tá? Do jeito que a gente falou. Levanta aqui, pega aqui, traciona em toda a linha de tensionamento aqui, tá? Então vocês vão fazer isso aqui para vocês soltarem a fibrose da miofascia, certo, meninas? Então tá aqui, ó. A gente tá fazendo esse trabalho para a gente tratar as fibroses e cicatrizes. Meninas, lógico que isso aqui é um workshop, eu só estou apresentando a técnica para vocês. Demanda-se um pouquinho mais de a gente treinar, da gente habilitar, da gente avaliar vocês a cada tratamento que vocês vão fazendo. Então, assim, por isso que quando vocês compram o meu ciclo 6, o meu ciclo de certificação online, o que você está comprando? Você está comprando durante um ano, né, o acesso às aulas do ciclo 6 e 6 meses a todas as aulas que já passaram. Então, por exemplo, se você adquirir hoje uma certificação online completa do ciclo 6, são só 200 vagas para esse semestre, o que você vai fazer? Você vai adquirir, que nem tem mais 200, já vendemos 19, não tem mais 200, tem 181 vagas. Então, meninas, vocês vão fazer a aquisição. O que vocês vão estar adquirindo? Vocês vão estar adquirindo 6 meses de conteúdo completo de todos os ciclos que passaram, porque toda aulinha tem alguma coisa diferente. Então, se você quer se especializar em uma determinada área, você vai ter a aula do ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4 durante 6 meses, ciclo 5, tá? Mais as aulas do ciclo 6 que vão ser colocadas. As aulas do ciclo 6 são tudo aulas de formação de duração de 8 horas no mínimo. Tá? Então são 8 horas de gravações para a gente fazer fibrose. Então quando a gente vai fazer uma aula de fibrose completa para o ciclo 6, ela não vai ser ao vivo. Tá? Eu vou colocar uma aula lá que eu vou tratar a fibrose da cabeça aos pés. Eu vou colocar uma aula de flacidez que eu vou tratar a flacidez da cabeça aos pés. Eu vou colocar uma aula de rejuvenescimento de pele, eu vou tratar da cabeça aos pés. E assim a gente vai gravar todo o nosso conteúdo de aula. Não vai ser ao vivo as aulas do ciclo 6. Porém, nós temos mais 6 encontros ao vivo para a gente tirar dúvida. Depois, ao final do ciclo, você vai ter que publicar um artigo, um resumo, dentro do seu blog. Dentro do seu blog, quando você vira minha aluna, você ganha um blog. Tá? E esse blog ele vai ser ranqueado dentro do Google. E para você escrever esse blog como forma de aprovação teórica da nossa técnica. Fez a aprovação teórica, você precisa fazer vídeos aplicando a técnica em todas as áreas. Vídeo para diástase, vídeo para flacidez, vídeo para drenagem. E aí você vai ser avaliada para você se tornar uma habilitada. Certo, meninas? Então, assim, a gente faz um trabalho aqui para a gente certificar essas meninas, principalmente por isso que eu limito o número de 200 alunas por semestre, para não sobrecarregar as minhas avaliações, porque eu já tiro dúvidas normalmente no celular de alunas. Tá? Diariamente eu tiro as dúvidas das alunas.
Mas quando a gente vai para uma aula ao vivo de dúvida, você traz seu caso, a gente discute caso a caso de cada paciente. Então, por exemplo, a gente vai colocar uma aula lá de lipedema, a gente vai trazer casos de lipedema para uma discussão ao vivo. Tá? Mas a aula em si ela vai ser gravada para você poder ter mais tempo para você assistir. E também são aulas com mais conteúdo para a gente poder estender bastante o tempo e não ficar preocupado com a presença de vocês durante a aula. Tá? Assim vocês vão poder assistir um trecho da aula, assistir outro trecho. Então, assim, o fato de ser gravado dentro da plataforma é algo que vai melhorar muito o nosso trabalho. Vira para mim aqui. O capilar foi um estudo de 4 calvo, né? O de 4 calvície no curso de capilar. No curso de lipedema também foi 3 casos clínicos, né? Flacidez também eu quero trazer 3 casos clínicos, porque toda essa prática, meninas, elas vão ser gravadas lá no nosso Central da Cura, lá no nosso centro de treinamento. Então todas as aulas práticas com casos reais do ciclo 6, elas vão vir aulas gravadas lá do nosso centro de treinamento. Então essas aulas vão ser gravadas com pacientes de casos reais que as meninas vão estar avaliando e tratando durante a presença delas aqui na Central da Cura, tá? Lembrando que a Central da Cura é uma residência que você fica 5 dias aqui num centro de treinamento comigo, ora denominado Centro de Treinamento Central da Cura, onde faz atendimentos de cura para a população carente de Araraquara, tá? É um projeto meu para certificar vocês em um nível mais aprofundado da técnica, para que vocês se sintam confiantes para a aplicação da técnica, sentam seguras pela minha presença dentro do centro de treinamento. Enfim, só tem vaga já agora para abril, tá? As vagas de março já se encerraram, tá, meninas? Gratidão a vocês hoje por essa aula de fibrose e cicatrizes. Nós temos ainda mais 3 encontros essa semana. Amanhã é nosso encontro de quê? Só Deus sabe, né, Hugo? Eu sei que dor é sexta-feira e liberação miofascial na quinta. Amanhã, remodelagem corporal. Outra tração diferente, outra frequência, outro estilo de alongamento. Então, não perca a nossa aula de amanhã também, que é uma aula em outra frequência de tensionamento. Então, se você vem aprendendo as frequências corretas de tensionamento nesse workshop, você vai se tornar uma super expert na técnica de tração cíclica assim que você concluir todos os módulos, tá? Gratidão a todas vocês, boa noite, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo hoje de fibrose pós-operatório. Já está ficando tarde, vamos todos descansar. Boa noite, meninas.